Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início agora a essa apresentação que tem a finalidade, no caso, de mostrar as novidades e funcionalidades dessa versão 2.3.2, que é a próxima versão que o pessoal vai estar atualizando, e recebendo essas novidades no sistema. Os destaques que nós vamos estar mostrando para vocês hoje, nessa versão, nos destaques de PBM, tá? Nós vamos ter agora cadastro de credenciadoras de PBM. Vamos ter o cadastro também para vocês receber as reposições automáticas, o subsídio que vai vir, no caso dessas PBMs, que são os produtos que a credenciadora te repassa. Vamos passar também alguns conceitos a respeito do financeiro habilitado para poder verificar essas credenciadoras de cartão, um controle melhor de cartão. A parte de NFE também, nós temos agora a NFE, a nota fiscal complementar. Então, nós vamos mostrar isso para vocês. Na parte de compras também, nós temos agora uma substituição dos produtos que estão lá pelo princípio ativo de um outro, tá? Então, se você tiver um produto que está aparecendo na sua gestão de compra, você não quer mais trabalhar com ele, quer trabalhar com o outro que tem o mesmo princípio ativo, a gente vai mostrar isso como proceder na sua gestão de compra. Então, aqui agora nós vamos fazer a minha apresentação. Quem está falando com vocês é o Carlos Camargo Júnior, tá? Eu estou aqui na BIG desde quando ela começou. Minha formação é técnico em contabilidade. Eu também tenho MBA em gestão do varejo farmacêutico, E atuei no ramo farmacêutico aí por volta de 10 anos, antes de estar aqui na BIG. Então, a gente também tem um pouquinho de ciência, antes de entrar aqui na BIG, o dia a dia de uma drogaria, tá? Se vocês precisarem, então, falar comigo, a gente tem, nessa apresentação, a opção que vocês podem levantar a mãozinha, clicando nesse botãozinho que é uma mão, e aí eu libero o vosso áudio. Caso contrário, vocês vão apenas digitar aí no chat, e eu vou ler a pergunta e vou responder para vocês, tá? Então, como a gente falou, não é um treinamento, mas é uma apresentação. Se vocês tendo dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? Primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é a respeito do cadastro das credenciadoras, tá? No caso de cartão e depois PBM também. A primeira opção que eu vou falar aqui para vocês é a respeito das credenciadoras de cartão, As credenciadoras são as empresas que realizam as transações de cartão e elas que são responsáveis por repassar esse pagamento realizado no cartão de crédito ou de débito. Essa funcionalidade de verificar a credenciadora, os valores que você tem para poder receber delas, para quando que vai entrar, esse módulo, ele é bem usado na parte com o financeiro habilitado. Tá? Caso contrário, você só vai ter como se fosse uma visão em tela das vendas feitas com as credenciadoras. No caso, a gente deu o exemplo aqui da Cielo e também da Rede, tá? São as principais aqui que tem. Então, a gente chama ela de credenciadora de cartão. Vou mostrar aqui para vocês. O cadastro dela é bem simples de se fazer, tá? No caso, vai ser possível cadastrar o plano de contas que vai entrar isso. Vou mostrar bem rapidamente aqui na parte do sistema BIG. Ó, vocês vão ter aqui cadastro financeiro, cadastro de cartões, tá? Isso aqui é aquele exemplo que eu estou mostrando agora. Se eu apertar F3, eu já cadastrei algumas credenciadoras de cartão aqui. Por exemplo, a Cielo, a Rede, que era a Redcard, e a Goodcard, tá? Para a Cielo, para nós cadastrarmos, é padrão, tá? O botão F5, você vai clicar aqui no botão incluir. E na hora que você for incluir, ele vai solicitar o nome dessa credenciadora. Vamos supor aqui, vou falar de novo a Rede. Tá? Ele vai solicitar o plano de contas. Por isso que é importante você ter o financeiro habilitado, tá? Para poder já definir aonde que vai entrar as receitas, no caso, o crédito dessa receita, e onde que vai entrar a despesa que você vai pagar na taxa que é relativo à operação da venda com o cartão. Então, aqui eu vou procurar, por exemplo, receitas de vendas com cartão de crédito, e aqui uma taxa de cartão de crédito, tá?
Clicando em salvar, está pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, isso aqui seria para padrão, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, em incluir, salvar. Depois que eu coloquei o plano de contas, eu preciso clicar no botão salvar para ele aparecer a configuração padrão, tá? Pode ser que para uma filial é diferente as configurações de taxa e pode ser que para todas as lojas é igual. Geralmente, né, vocês que são drogaria, todas as lojas são iguais. O que muda é a conta que vai entrar. Mas a gente deixou isso configurável, porque pode ser que para uma loja está uma configuração de uma taxa, para outra. Então a gente já facilitou isso para vocês. Clicando aqui, eu tenho a opção dias corridos ou período. Tá? Dias corridos, no caso da rede, é realmente dias corridos. Todo cartão que você vender de débito ou de crédito vai entrar daqui um dia ou daqui 30 dias. Né? No caso, por exemplo, da Good Card, aí é por período. Né? Vamos supor, você fecha de 21 a 20 e recebe dia 10, dia 5. Então é período. Mas, como é uma administradora rede, vou pôr dias corridos. E aí eu vou falar, ó, em cada tipo de pagamento que passar nessa rede car, eu vou pôr aqui, ó, Master Crédito. Tipo de pagamento à vista, tá? Porque ele é débito. Aqui é o cadastro de formas de pagamento, tá? Que você recebe na sua loja. É à vista, uma vez, 2 vezes, né? 3 vezes. Aqui no meu caso, estou cadastrado até 10. Convênio uma vez, convênio 2 vezes. Então, o Master Crédito, que é o tipo de pagamento com a forma de pagamento à vista, aqui eu falo a taxa pela maquineta, do TEF, e taxa para a maquineta. E quantos dias é essa parcela. Então, se é, por exemplo, Master Crédito à vista, né, ele tem para 30 dias. Aqui eu vou falar que com o TEF é 1,8, a maquineta é 2, dias para entrar 30 dias. Clique em salvar, está pronto. Tá? Isso eu vou fazendo com todos os tipos de pagamento que eu passar nessa credenciadora de cartão. Tá bom? Então eu cadastro depois a Cielo, faço a mesma coisa, faço a Good Card e vou fazendo todos os tipos de credenciador de cartão. Nela eu vou ter a taxa de maquineta, taxa de TEF e quantos dias que vai entrar esse valor que eu vender. Tá? Então é dessa maneira que a gente vai informar para a credenciadora de cartão esse cadastro que eu estou mostrando aqui. No caso, a gente vai definir o plano de contas lá. Se lá ficar de padrão, não preciso colocar aqui no tipo de pagamento. Tá? Mas vamos supor, se eu quero diferenciar entre cartão débito e cartão crédito, aí eu coloco, no caso, a credenciadora Redcard. Ela vende tanto cartão crédito, né, quanto cartão débito. Eu venho aqui no débito e formo outro plano de contas, se for o caso. E é importante eu definir aqui se eu quero que visualize isso no fluxo de caixa. Depois eu vou mostrar bem rapidamente também na parte prática de visualização, né, das vendas com cartão. Vocês vão entender essa marcaçãozinha que já aparece no fluxo de caixa, o tipo de pagamento que está selecionado. Na hora de fazer a venda, quando nós estamos finalizando uma venda cartão, o sistema vai trazer para nós informar se o tipo de pagamento que nós estamos usando, ele está passando, por exemplo, para a credenciadora Redcard ou pela Cielo. Tá? E aí, conforme eu informar, ele já vai saber tratar a taxa que vai ser usada, quanto que vai entrar isso. Tá? Então, toda a venda é configurável isso daqui para ser captado o número da NSU. Então, se você passar pela maquineta, então essa NSU ela tem que ser digitável para poder depois fazer um confronto com a administradora. Tá? Eu posso até deixar zerado e depois uma segunda etapa preencher esse número. Tá? E aí na hora da venda a pessoa vai informar isso daqui. Tá? A pessoa do caixa, quando estiver finalizando, ele vai mostrar o tipo de pagamento que está finalizando, a credenciadora que está entrando, a forma se for à vista, uma vez, 2 vezes, e o número da transação e a data dela, e a hora, e embaixo ele vai mostrar, se estiver parcelando, né, cada parcela quanto que vai entrar. Tá bom? Então vai acontecer isso daí na tela de venda. Depois que a gente fez essas vendas,
ela vai aparecer nessa taxa não, nessa tela, que é a conferência dos cartões das administradoras. Se por acaso a pessoa informou errado lá, na hora da venda, eu tenho como acertar. Vou ter o canhotinho, né, o papelzinho, vou ter como acertar, e aí, depois que tiver tudo ok, eu vou marcar isso daí e mandar gerar para o meu financeiro. Tá? Então, posteriormente, é possível realizar a conferência dessas transações. Inclusive, alterar o número do NSU, né? E o tipo de pagamento, se foi feito errado, eu também consigo alterar. Após a gente ter feito aquela conferência, né, na parte do cadastro das administradoras, dos lançamentos, eu venho aqui e mando gerar para o meu financeiro. Essa telinha aqui é a tela do financeiro, né, uma tela onde está fazendo a conciliação, e é dentro do arquivo da OFX, né, que está fazendo a conciliação, ele veio alguns lançamentos, por exemplo, Redcar Visa Débito, tá? Redcar Master Crédito. Aí que eu faço? Clico no botão lançar movimento de cartão, ele abre essa tela aqui, né? E daqui eu vou marcar os lançamentos que eu tenho que compõem aquele valor lá. E aí é feita a conciliação após, tá? Se vocês quiserem antecipar esses lançamentos, é só entrar na credenciadora, né, na administradora, comparar o lançamento e mandar gerar antes de fazer a conciliação, tá? Então, a parte para controlar os cartões, né, desde a venda até o lançamento no fluxo do caixa e a realização desse tipo de registro lá no banco, é daquela maneira que eu mostrei. Vou mostrar depois na parte prática, mas é só para vocês terem uma noção do que vai complementar essa versão, tá? Agora eu vou falar das credenciadoras de PBM, tá? Que é os programas de benefício, né, dos medicamentos. Então aqui nós temos as credenciadoras, a gente fala que ela é as que realizam as transações de PBM. E elas são as responsáveis, né, para fazer o pagamento desses subsídios que a indústria, no caso, repõe. Quando a reposição é automática, nós vamos ter um cadastro dentro dessa PBM de informar os produtos que são de reposição automática. Ok? Se vocês não fizerem a conciliação via arquivo FX, Aline, esse valor vai ficar, no caso, como se fosse previsionado, tá? Ele não vai ser conciliado. Tá? Então é importante, se você já tem o financeiro, na hora de conciliar, usar a conciliação via arquivo FX, para que esse lançamento já apareça e aquele botãozinho também apareça para você também fazer os lançamentos dos cartões. Os cartões eles vão ficar lá como se fosse um contas a receber. E aí, conforme você vai vendo quem entrou no banco, você vai marcando e eles já vão realizando. Tá? Se vocês tiverem mais perguntas, pode ir fazendo. Enquanto isso, a gente vai passando as informações novas. Então, os PBMs, né, que nós temos hoje no mercado, praticamente são essas aqui, ó, ePharma, Vidalink, Novartis, né, Horizon, Funcional Card. Então, esses são as PBMs. Vocês vão estar fazendo a venda de alguns produtos que, inclusive, vão ser de reposição automática. Algumas, no caso da Funcional Card, funciona como se fosse um convênio, né, eles pagam depois, tá? Aí vocês fazem o cadastro da mesma maneira que nós fizemos lá com o cadastro de credenciadora de cartão. Só que aí, no caso, é cadastro de credenciadora de PBM. Fica lá no mesmo menu, tá? Fica aqui em cadastro, financeiros, cadastro de PBMs, credenciadora de PBM. Aqui eu já cadastrei todas as linhas, tá? Elas vão ser a Funcional Card, Farmácia Popular, ePharma, TRN Center, a Horizon, a Pharmacista e o Vidalink, tá? Para cadastrar é bem tranquilo. Vocês vão apertar aqui no incluir, né? E aí ele vai trazer as PBMs disponíveis. Como eu já cadastrei todas, então aqui ele não está nem me dando a opção de selecionar uma, tá? Mas ele ia mostrar dessa maneira aqui. A mesma coisa, eu informo o plano de contas que vai entrar isso. De preferência, você cria um plano de contas chamado Receitas, Vendas, PBM.
para você saber como entrou, né, as vendas de PBM na sua loja. Aí. Aqui o meu está como cartão de crédito, tá? Mas o certo aqui era criar lá no plano de contas, né, uma abinha lá com o título PBMs. E aí eu informo também se essa PBM ela é tempo corrido ou é dias de fechamento, né? National Card, por exemplo, eu falei que o dia final é 14, tá? Então é de 15 a 14 do mês, recebe no dia 10 do mês seguinte, tá? Se eu clicar aqui em incluir, eu posso falar que na minha filial é diferente, pode ser dias corridos ou período, que aí eu ponho aqui o dia final e o dia que recebe. Se eu colocar aqui o dia final é dia 31, então ele sabe que é de 1 a 31, né? No caso desse mês nós estamos em março, e eu vou receber, por exemplo, no dia 7. Se eu clicar em salvar, então essa loja vai ficar dessa maneira, tá? Se eu não informar, deixei só a padrão, para todas as lojas vai ser esse padrão que eu defini aqui, tá? Então isso vocês vão ter que pegar direitinho com cada credenciadora de PBM e informar como que é essa venda, né? Que jeito que eles vão te pagar. No caso aqui da TR Center, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, tem uma aba dados e a aba produtos, tá? Essa aba produtos, eu vou colocar aqui os produtos que vão ser de reposição automática. Para mim colocar aí, é só clicar aqui no botão incluir e clicar, no caso, em procurar. Eu coloquei lá o Diovan, vou colocar agora o Forazec. Vamos falar com o Forazec. Esses dois aqui de 240, vou colocar os três. Marquei os três, dou OK, então ele veio para cá. E aqui, ó, eu informo que a reposição é automática, né? E quantos por cento que é o valor do desconto que eu tenho numa entrada que vai referenciar que esse produto é uma reposição automática. Aí vocês colocam 30%, 60%, conforme vem o desconto da distribuidora que está configurado, tá? Na hora da entrada, conforme a gente dá a entrada e teve vendas com essas credenciadoras, né, com essas PBMs, aí o sistema vai trazer para você, ó, você vendeu tal dia e está entrando agora esse produto com esse desconto. Aí você vai ver, mais para frente vou mostrar, como é que faz esse confronto, né, de o que você vendeu e o que está chegando, para você saber se realmente está chegando certo ou se não está chegando, né, as vendas que você fez via PBM. Então o cadastro é bem simples, é dessa maneira que vocês vão fazer, tá? Na entrada de mercadoria, como eu disse, o sistema vai sempre analisar a venda, qual foi o desconto, né, que o PBM foi usado, para poder, na hora da entrada, confrontar esses descontos que vai ser de reposição automática. Da mesma maneira, nós vamos ter o controle dos subsídios, no caso, quando o valor que o cliente não pagou, né, ficou para, no caso, a credenciadora pagar. Então, essa telinha de lançamento de cartões, tá? Tanto o cartão quanto o PBM. Depois isso vai para o financeiro. Então, é só a gente selecionar a transação e depois mandar gerar os lançamentos marcados, tá? Para nós lançarmos os registros, né, só clicar na posição que está lá e depois mandar, ele vai confirmar que o valor que eu estou lançando vai entrar para o financeiro. Ele solicita, no caso, uma conta, né? Conta padrão que vai entrar esses créditos. E depois você consegue ver isso no fluxo de caixa, né? Quando tem a movimentação de PBM. No caso, as receitas, né, de cartão vão estar tudo aqui, ó. Cartão, convênios, cheques, né? Então, se eu posicionar cada registro aqui, ele me mostra que tipo de lançamento é esse. Mesma coisa com os débitos. E aí nós temos agora o controle da reposição automática, tá? Que vai ser pela entrada de mercadoria. Então, quando você estiver dando uma entrada de mercadoria, essa mercadoria ela é de reposição automática, esse item, e ele tem um desconto, ele vai te trazer em cima a parte da venda, né, que houve, se ela está aguardando a reposição, quanto está essa quantidade pendente para ser finalizada,
e embaixo ele mostra as entradas, tá? Então aqui é só a gente editar, informar aqui a quantidade de reposição. Se essa venda aqui, por exemplo, fosse 2 e chegou uma já, então você põe alteração aqui de quantidade, põe que está repondo uma, ele vai ficar pendente uma somente. Como a venda foi de uma só, na hora que eu editar a quantidade de reposição, ele vai colocar aqui a quantidade foi uma, já não vai ficar mais pendente nada, tá? Então, com isso, eu tenho um controle do que eu vendi, né, os descontos praticados, com as entradas, os descontos que estão sendo praticados também, tá? Onde fica essa visão aí, né? Fica aqui no sistema BIG, ó. Ela pode ser visualizada na hora da entrada, tá? Para isso eu venho aqui em configurações filiais. Aqui na abinha entrada de mercadoria, eu tenho esse permitir reposição de PBM. Então na entrada de mercadoria vai aparecer essa telinha informando, ó, o item que está dando entrada aí, ele tem um desconto que é de reposição, né? O produto é reposição. Vai mostrar aquela tela dos itens vendidos para a gente associar. Se caso vocês não quiserem que faça isso lá na hora da entrada, você vai ter aqui no menu gerencial, entrada compras, aí tem aqui, ó, reposição de PBM de entrada. Então aqui eu vou selecionar, bom, quero analisar desde o dia 1º para cá o que eu tenho de vendas com PBM e quais entradas que eu tenho também de vendas não, de produtos que teve desconto, que dá a entender que é de reposição automática. Aí eu pego, por exemplo, aqui foi vendido uma, né? Aqui eu tenho várias notas feitas e eu falo que é dessa daqui, ó. Então põe aqui a quantidade é 1, confirmo. Então aqui ele não está mais pendente de reposição, tá? A quantidade de reposição está aqui. Eu marco com F5 e aí mando repor já os marcados, tá? Então com isso eu vou ter um controle dos produtos que venderam e que deram entrada com esses descontos que são de reposição automática, certo? O próximo módulo que eu vou mostrar aqui, né, novidade, seria a nota fiscal complementar. Ela, no caso, serve para complementar valores de ICMS, né, de repente que vierem corretos, ou até mesmo alguma coisa que você precisa de fazer complemento. Aqui a gente tem valor de item, né, com valor de produto, ou de ICMS que está incorreto, tá? E ela é emitida quando não é possível cancelar a nota original. Então, se você emitiu uma nota, né, fez uma transferência para outra loja, e essa transferência está errada, você consegue fazer uma nota fiscal complementar. Se você fez uma venda também, via aquele programa NFE que nós temos, também consegue fazer essa nota fiscal complementar. Para isso, é bem simples. Vocês vão vir aqui na parte operacional, notas fiscais, manutenção de notas fiscais, certo? Clicando aqui, vocês vão ver, no caso, as notas de saída, né, que foi aqui o sistema fez, vocês emitiram. Aqui eu não tenho nenhum período de nota com saída. Vou colocar todas só para vocês verificarem aqui, tá? Essas notas são notas de entrada, tá? Não vou conseguir clicando aqui no botão opções, que é o lugar onde nós vamos emitir, na parte individual, e aqui eu tenho gerar nota fiscal complementar. Então, se fosse necessário gerar uma nota fiscal complementar desta nota aqui, era só eu fazer aquela maneira lá, tá? Mas essa nota é uma nota de entrada. Se eu tentar fazer isso, ele vai me avisar que essa nota não é possível ser gerada. Não é possível, pois é uma nota de entrada, tá? Mas se for uma nota realmente de saída de vocês, aí é só usar aqui no botão opções individual, gerar nota fiscal complementar, tá? Antigamente nós não tínhamos, pela legislação, né, precisa vocês terem, quem tem NFE, então nós já disponibilizamos nessa versão aí. A próxima fase aqui que nós temos, para mostrar para vocês, é a substituição do produto na compra, tá? A gente tem lá um princípio ativo, e aí eu quero substituir esse item para outro.
Tá? Essa ferramenta, no caso, é criada para substituir um produto que foi sugerido para outro, né, que você quer começar a comprar agora. De repente você trabalhava lá com o laboratório X, agora você quer trabalhar com o laboratório Y. Então, quando aparecer aquele item ali, você já põe que você vai, no caso, comprar outro. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos o exemplo do Cerazete. Né? Se eu clicar lá no menu Produtos, a última opção, que é o F11, eu tenho a pesquisa, né, dos produtos. No caso do Cerazete, ele está com princípio ativo de desogestrel. E aí, se eu pesquisar, ele vai mostrar que o Kelly também tem esse princípio ativo. Se eu for substituir ele, é só eu marcar e dar F10. Tá? Aperto F5, depois da F10, ele substitui. Vou mostrar isso também na prática para vocês verem como que é interessante isso daí. Bom, então eu estou aqui na gestão de compra. Eu vou vir na aba pedidos, tá? Mas vocês, no caso, usam geralmente pedidos por mínimo, né? Quando o estoque está abaixo do mínimo, filtra os grupos, filtra laboratório. Quando clicar em filtrar, ele vem para cá os produtos que estão sendo necessários. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, o Dorflex e o Anador. Eu quero esse. Quero esse. Quando der F3, ele cai aqui para a sugestão de compra, certo? Aí é bem tranquilo, só você vir aqui, apertar o F11 e falar que o Anador gotas de 20 ml, que é o de pirona sódica, você vai passar a comprar o DipMed, por exemplo, que é o de 20 ml. Tá? Clicando em substituir, ele vai fazer então essa troca. No lugar do Anador ficou o DipMed. Tá? Então, com isso, você vai começar a ter o giro, né, nesse outro laboratório, nesse outro cadastro, e devagarinho aquele outro antigo vai começar a perder e vai ficar na curva, provavelmente curva D, né, que você vai evitar de trabalhar com ele, vai começar a trabalhar com o outro. Isso é bom para vocês não ter que ficar tendo muito cadastro, né, de várias substâncias, ter vários produtos. É interessante ter aí uns 3, né? Um médio, um intermediário e um mais fraco ainda. Vou mostrar bem rapidinho para vocês a parte do uso, né, da credenciadora de cartão, tá? Só para vocês verem como é que ficou interessante para quem está querendo controlar o financeiro. Vocês estão me ouvindo bem ainda? Vocês estão bem quietinhos? Se quiserem fazer pergunta, tá? Pode ficar à vontade. Bom, então eu vim aqui no meu cadastro, tá? Tipos de pagamentos. Aqui vocês vão ter o cadastro dos tipos de pagamento. Dinheiro, cheque, Cielo crédito, Cielo débito, Master crédito, Master débito. Nada de colocar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nada, tá? Parcelado. Aqui é só o nome realmente dos tipos de pagamento. O Cleidson perguntou a respeito de substituir o tipo do produto, né, na sugestão de compra, se ele não vai aparecer mais no pedido. Se você sair e entrar de novo, ele continua aparecendo, até ele perder o mínimo. Tá? Se você quiser suspender ele para compra, aí você pode até suspender. Mas é interessante não suspender, porque se ele tem mínimo e o outro ainda não tem, então é interessante você ocupar esse produto, né, para depois suspender ele para compra e devagarinho ele não vai nem aparecer mais no sistema, porque ele vai perder o mínimo, porque se não está mais vendendo, devagarinho ele vai ficar que o mínimo dele é 0. Então, pessoal, eu falei, né, a respeito dos tipos de pagamento, não tem necessidade de criar aqui parcelado, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, é só o nome mesmo. Master Crédito, por exemplo, na forma de pagamento, tá? Então tem aqui cadastro, tipos de pagamento, forma de pagamento, que é o jeito que vai entrar na minha drogaria. Então tem o jeito à vista, que
quem é o tipo de pagamento que entra? Eu coloquei aqui o cheque, que pode ser um cheque à vista. Coloquei o Cielo débito, que é um cartão de débito, uma vez só. O dinheiro, né, que é realmente é o de venda à vista. A farmácia popular, no caso, não é uma venda à vista. Deixa eu desmarcar isso aqui. E o Master Débito, tá? Então, esses são meus tipos de pagamento cadastrado. E aqui é a minha forma de pagamento. Então, agora eu quero ver em duas vezes. Quem que vai entrar? Cartão American Express, Big Card, Brasil, cheque, tá? Aí vocês vão definindo quem é os tipos de pagamento que entra dessa forma. Para que lá no cadastro da credenciadora a gente fala, na credenciadora, esse tipo com essa forma, a taxa é tanto e entra tantos dias na meu financeiro. Após ter feito isso, então eu vou fazer as vendas. Tá? Então aqui eu tenho meu caixa, vou abrir aqui o usuário 900, opção número 1, abertura, usuário e senha, o caixa está aberto, certo? Então aqui eu vou começar a fazer as vendas. Fazer uma venda aqui em dinheiro. Tá? 9,87, finalizar a venda. Agora, o tipo de pagamento que eu vou usar vai ser de cartão, tá? Então, vou falar que é Cielo débito. Vou dar um OK. E aí eu vou vender novamente um item. Tá? 24,72. Quando eu dou ESC, finalizo a venda, ele já me aparece aqui. Vou confirmar. Como eu defini lá que eu estou usando a transação, né, de cartão, cadastrei credenciador e estou solicitando que na tela de venda venha para me informar, aqui ele me trouxe. Estou vendendo Cielo débito, a credenciadora é Cielo, a forma de pagamento é à vista. Essa parte que ela não veio preenchida, tá? Mas é porque essa aqui vai ser a primeira versão. Nas próximas nós já vamos definir se é uma só credenciadora que passa esse tipo de pagamento, então vai aparecer só Cielo, então não vai nem ficar perguntando, tá? É porque, de repente, eu passo no cartão com as duas bandeiras, né? Com as duas credenciadoras, então aqui eu vou ter a opção de selecionar qual que é. A forma de pagamento é conforme a gente já definiu. Se é à vista, é à vista. Na transação, eu posso já definir o número da NSU, embora eu possa deixá-la aqui sem número e depois preencher. E aqui ele já me mostra que isso daqui vai entrar para mim amanhã, dia 11/3. Tá? Quando eu confirmar, ele vai acabar de imprimir. Ficou pronto, então, o lançamento. Então, a única coisa que aconteceu na venda, que vem essa telinha para me informar a credenciadora, né? E também, no caso, a forma de pagamento. Cleison, você tem alguma pergunta? Tá, tenho sim, Carlos. Nesse caso, o meu tipo de pagamento, eu tenho só cadastrado cartão de crédito e cartão de débito. Aí eu vou ter que fazer essas alterações, colocar Mastercard, Cielo, tudo para conseguir usar essa ferramenta? Isso, vai ter que fazer assim, porque na credenciadora você vai falar que é, por exemplo, Cielo ou Rede, né? E aí no tipo de pagamento, cada tipo de pagamento que vai entrar para você vai ter uma taxa, né? Você vender com a parte da Cielo é uma taxa, você vender com a outra é outra. Para 30 dias é uma taxa, para 2 vezes, 3 vezes é outra taxa. Então você tem que separar direitinho os tipos de pagamento com as formas realmente que existem. Tá? Ah, não, Senão você tá não ok. tem, senão você não vai conseguir ter um controle direitinho, de cada administradora, né, credenciadora que vai receber na sua loja. Ah, entendi. Você já tem o E no financeiro caso, habilitado aí ou não? temos sim, já Tem. temos. Tá. Aham.
E nesse caso eu faço só em um TEP, não tem nada a ver, né? Eu posso usar normal e só num TEP só. Você pode ter tanto o TEP quanto a maquineta, porque a gente coloca lá a opção, inclusive, de você, quando vender com o TEP é uma taxa, quando você vender com a maquininha é outra taxa. Ah, não, tá ok então, Carlos. Muito obrigado. Por nada. O pessoal não precisa ficar muito com medo, não, viu? Que a gente vai ter um treinamento depois do webinar com essa operação aqui, né? Realmente que envolve as credenciadoras. Aí a gente vai dar um treinamento mais voltado realmente para ensinar como vocês vão usar isso. Esse de hoje praticamente é para mostrar o que vai ter de novidade, tá? Que baseou-se em quê? Cadastro de credenciadora de cartão, de PBM, as reposições automáticas, né, na entrada e também nota fiscal eletrônica complementar e aquela parte também da compra substituindo o produto por princípio ativo. Eu vou vender novamente aqui e vou falar agora que eu quero o Cielo Crédito em 3 vezes. Tá? E aí eu vendo novamente o produto. Do ESC, finalizo a venda, confirmo. Aqui a credenciadora é Cielo. Poderia ser a Redcard, tá? Porque eu estou falando que esse tipo de pagamento Cielo Crédito pode ser vendido tanto pela Redcard quanto pela Cielo. Mas vou falar que é Cielo. E a forma de pagamento que eu selecionei lá 4 vezes. Tá? E aqui eu tenho então as parcelas que vão entrar e os meses, né, que elas vão entrar, os dias que vão entrar. Confirmando, ele termina a venda. Eu vou fechar o caixa agora, eu vou fazer a sangria, tá? Aqui na venda, vou colocar que é 9,80. O Cielo Crédito, que é o que nós acabamos de fazer. Vamos ver quanto que deu aqui. 143,40. E aí eu vou falar que é Master Débito, ao invés de ser Cielo Débito, o outro valor lá, que foi 24,72. Tá? Na hora que eu dou OK, ele vai mostrar a sangria que está sendo impressa ali, e eu faço o fechamento. O pessoal está me perguntando a respeito do NSU. Quando é feito com o TEP, ele já é preenchido automaticamente, sim. Só no caso, quando é maquineta, que aí ele fica solicitando o número da NSU. Tá bom? Eu vou fechar então meu caixa. Ele sobrou 3 centavos, porque eu fiz uma sangria de 9,90, sendo que a venda foi 9,87. O resto bateu. Quando der OK, está pronta a parte do caixa, né? Agora isso daí vai para ser conferido lá no escritório. Desculpa. Quando o pessoal não tem o financeiro habilitado, se nós virmos aqui em gerencial conferência de caixa, a conferência de caixa é feita por aqui, né? Então eu vou clicar em procurar caixa, os caixas que eu tenho aqui de hoje, o usuário é o meu número, e aqui na venda eu vou informar, estou com a sangria na mão, veio 9,90, estou vendo aqui, o Cielo Crédito veio 143, né? Acho que 25. R$143,40. E o Master Débito, a venda foi no Cielo Débito, tá? Mas eu vou informar que é Master Débito, porque informaram errado isso na venda.
foi de 24,72. Quando eu clicar em gravar e visualizar, o sistema vai me mostrar, ó, você informou no computado, né, foi a pessoa que vendeu, informou dessa maneira. No apurado, que foi o que nós informamos, né, foi R$ 9,90. Então aqui deu 3 centavos de diferença. O cielo crédito bateu e o cielo débito não bateu. Por quê? Porque eu apurei aqui embaixo no Master Débito, né? E eu estou com o canhotinho na mão, eu vou confirmar isso. Então eu tenho esse botão aqui, ó, conferência de cartão. Essa conferência de cartão é para nós conferirmos realmente os canhotinhos que eu tenho, se foi vendido certo, se está faltando NSU, né? Para depois eu lançar isso para o financeiro. Então, eu falei que o cielo débito, ó, uma venda que foi feita, né? Ela foi feita errado. Então, eu posso clicar nela e clicar aqui em alterar pagamento, lançamento no caso, e trocar de cielo débito para master débito. Porque senão não bate, as taxas são diferentes, né? Que eu posso já definir NSU, ó. E aqui embaixo ele mostra quando que vai entrar. Cliquei em confirmar, está pronto, tá? Então isso daí eu fiz o acerto. Se eu chamar novamente aqui a gravar e visualizar, ele já corrigiu os valores, ó. Não está mais no cielo débito, está no master débito, tá bom? Então essa é a maneira para quem não tem o financeiro habilitado. Para quem tem o financeiro habilitado, aí o certo é vir aqui em financeiro, nós temos o controle financeiro. Deixa eu trocar aqui a minha loja, minha filial, que eu já mostro para vocês como é que vai ficar. Já estou com o meu acesso aqui do escritório, tá? Aquela hora eu estava como loja. Então, eu conferi essa filial aí, que seria a loja 1, lá no financeiro, a parte credenciadora de cartão. Aquele menuzinho que a gente viu aqui na configuração conferente caixa, né? Ele também está aqui em financeiro conferente de credenciadora de cartão, tá? Se eu pesquisar aqui por caixa, eu tenho caixa de hoje. Tá aqui, tá bom? Se eu quiser pesquisar por período, também aparece aqui todas as vendas de cartões, tá? Para vocês terem uma noção de quanto vai entrar por período na sua loja. Então, tanto faz lá na parte do gerencial conferente de caixa, ou aqui também no financeiro, conferente de lançamento de cartão. Para mim, então, fazer o caixa entrar aqui no meu controle financeiro, quem tem o financeiro habilitado já sabe, vem aqui em manutenção, lançamento e movimento de caixa. Clique no botão incluir, procurar, e aqui eu tenho então o caixa.
Quando eu clico no botão importar o que foi feito lá no gerencial conferência de caixa, pela loja, ele já me traz os valores que foi feito então pela loja, inclusive já vem para os valores que eu fui informado, tá vendo? Aí eu vou então comparar, sim, deu a diferença dos 3 centavos, o valor que vai entrar aqui no meu financeiro é esses R$ 9,90, o Cielo vai ficar previsionado, o Master também, tá? E aí eu dou OK e confirmo o lançamento, certo? Se eu clicar aqui no menu relatório fluxo de caixa, do dia 10 para frente, ó, amanhã vai entrar aqueles 24,72 menos a taxa, 24,18 é o meu cartão que vai entrar. Então, eu tenho um fluxo de caixa aqui, mostrando aqui também cartões, tá? Todos os lançamentos que estão futuros. Para mim vir aqui em arquivo novo, lançamento de movimento de cartão e PBN. Então, aqui que vai fazer a informação, né, para o meu financeiro. Então, se eu pesquisar aqui movimentos com registro até hoje que vai entrar, eu tenho aqui algumas vendas que foram feitas, né? O vencimento, vamos falar até hoje, né? Ou até amanhã, que seja. Tem registro que vai entrar amanhã. Bem, então, eu tenho esse cartão débito que foi vendido de 24,18, está aqui a taxa direitinho. Se eu marcar esse lançamento que ele entrou, eu clico aqui em gerar lançamento, ele já vai para o banco e não fica mais pendente aqui para mim como lançamento em aberto. Tá? Isso eu estou fazendo antes de ver o lançamento que entrou no banco. Se eu quiser deixar para fazer isso daqui na hora que estou conciliando, então vamos supor que eu estou conciliando essa conta aqui. Vamos pegar aqui. Então, eu estou aqui conciliando. E aí eu vejo alguns lançamentos de cartões, tá vendo? Esses lançamentos estão no banco. Aí o que eu faço? Clico aqui nesse botão lançar movimento de cartão, aqui embaixo, e aí ele vai me trazer pela mesma telinha que eu estava. Aí eu lanço agora. Tá? Então, conforme eu estou vendo que tem lá o lançamento 115, eu vou marcar quais são os registros que está compondo aquele lançamento, que aqui é cartão, né, crédito e rede shop. Então, aqui eu ia procurar o lançamento do rede shop, marcar e fazer ele entrar lá na minha conta corrente. Tá? Então, dessa maneira que vocês vão ter o controle agora dos cartões. Antigamente nós tínhamos um controle mais para quem era com TEF, né? Ficava aqui. E agora nós temos tanto para quem tem TEF ou quem não tem, ou maquineta, né? Pessoal, então, o que eu tinha que apresentar para vocês é isso. Quanto à versão, tá? As novidades são essas. Aqui no caso, a gente sempre mostra, né, a respeito da consultoria BIG que nós temos. Vocês podem estar contratando nós, tanto para fazer uma consultoria de compras, de financeiro, enfim, de vendas, melhorar um pouco a rotina de trabalho de vocês. A gente analisa e aí orienta, ó, faz dessa maneira que, pelo que a gente tem de informação, né, de mercado, você vai melhorar isso que você, de repente, tem dificuldade. E temos também o Big Indicador, que junto com a consultoria, né, serve para poder você mesmo, aí, o proprietário, estar verificando metas de faturamento, ticket médio da loja, enfim, dá para você fazer um acompanhamento sem necessidade de estar na própria loja, porque isso vai para o data center nosso, e lá, onde você tiver com o celular, com o notebook, com a internet, você consegue acompanhar essas metas que você configurou, né, nessa base que nós teremos aí, que é um data center. Então, pessoal, a gente agradece a atenção. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, pode ficar à vontade para nós esclarecermos. O pessoal está bem quietinho, não tem perguntas. Então, a Big agradece a presença de todos vocês. Vocês também querendo esta ferramenta, né, que nós falamos do Big Indicador,
e das consultorias, vocês podem mandar um e-mail para comercial@bigsistemas.com.br. O pessoal retorna para vocês indicando uma melhor informação que vocês queiram a respeito. Mais uma vez, meu boa tarde e muito obrigado a todos pela presença.